focalização é o mesmo processo aqui da câmera de vídeo. Mesmo não, é semelhante, porque nessa câmera o processo de focalização ocorre com a lente indo para frente e voltando. Ao passo que no nosso olho, o cristalino, ele muda o formato dele. É como se a gente pudesse mudar de lente, né? Aliás, você sabe como que faz para focalizar através de uma câmera de vídeo? Mais ou menos. Olha, então é o seguinte, vamos ver se você faz direitinho. Você vai olhar por esse visor, tá? Vai mudar a posição desse jeito. Então você vai perceber que isso vai dar uma focalização melhor ou não em relação ao objeto que você está olhando. Então, ó, isso. Mão aí. A outra. Isso, tenta me focalizar. Cadê você? Isso. Tá vendo? À medida que você modifica a posição da lente, você consegue focalizar, no caso, focalizar. E vai ficando ou mais nítido ou menos nítido, tá? Então esse trabalho do olho a gente chama de acomodação visual, à medida que a lente se modifica, né? Agora, tenta dar uma focalizada em algum objeto atrás de mim. Percebe que novamente você vai ter que modificar a posição da lente, tá? Tá pegando o relógio agora, né? É. Então, tem que mudar novamente a posição da lente. Esse trabalho a gente chama de acomodação visual, que é o trabalho que os músculos ciliares fazem para focalizar algum objeto. Interessante. Tá? Legal, né? Uhum. Então, só que você não pode esquecer a diferença. Enquanto que na câmera de vídeo a lente se movimenta, tá? No nosso olho, o tipo de lente se modifica. Porque ele vai ficar mais gordinho, né? A lente vai ficar mais gordinha ou mais estendida, tá? Esse sistema de focalização é muito parecido com a câmera fotográfica. É? Aliás, eu tenho uma aqui. Peraí, deixa eu pegar. Opa, vamos tirar foto? Vai se ajeitando. Adoro tirar foto. Você não é envergonhada, não? Imagina. E olha, pra sair na frente de uma fotografia isso é difícil, viu? Aliás, eu quero mostrar pra você, na realidade, com essa câmera aqui, o funcionamento de uma parte muito importante do olho, chamado retina. Já ouviu falar na retina? Não. Então, a retina é a parte de trás do olho, o fundo do olho, que recebe as imagens, tá? Deixa eu mostrar aqui no globo ocular como é que funciona. Bom, a luz entra por todo esse sistema, tá? Ela atravessa a córnea, atravessa o cristalino e atinge o fundo do olho. Nessa parte que tem as células responsáveis por transformar a luz em impulsos elétricos, que a gente chama de retina, tá? Esse fundo é a retina. Muito bem. A câmera fotográfica também, ela vai receber a luz e vai, através das suas lentes, focalizar numa posição aqui que você vai ver o que vai acontecer. Vem aqui. Que imagem que você vai obter? Deixa eu ficar aqui na frente. Então, Vanessa, fala o que você está vendo agora. Eu tô vendo você. Ah, tá legal, que você tá me vendo, tudo bem. Agora, como é que eu tô aí? Tá tudo ok, hein? Não. Tá de cabeça pra baixo. Pois é, tá invertido, né? E é assim que se forma a imagem na retina. Você sabia que quando você recebe uma imagem, essa imagem que se forma atrás do olho, lá na retina, é invertida? Sabia disso? Não, então, a maioria das pessoas não sabem. O que acontece é que essa imagem depois é decodificada e a gente acostuma, né? Mas na realidade sempre ela está invertida. E aliás eu tenho uma animação que mostra isso. Vem dar uma olhada aqui. Então, através dessa animação, vai ficar mais claro para você como é que se forma a imagem no fundo do olho, na retina. Essa animação faz um paralelo entre o olho e a câmera fotográfica. Então, vamos imaginar um objeto na frente do olho. Por exemplo, essa árvore, né? Ela está emitindo uma luz, essa luz atravessa a córnea, passa pela pupila e atinge o cristalino. E a imagem vai se formar lá atrás, na retina, invertida. Como você havia visto lá na câmera fotográfica, né? Gozado, professor. Então quer dizer que a retina é como se fosse uma tela? Não só isso, né? Na realidade ela tem outras coisas importantes. E quais são? Os cones e os bastonetes. São células que ficam na própria retina, né? Os cones são responsáveis pela visão colorida que a gente tem. Os bastonetes, eles são responsáveis pela visão em preto e branco. Aliás, deixa eu te mostrar. Pega aquela câmera de vídeo que tem lá atrás. Agora você vai ver como é que a gente enxergaria se só tivesse
os bastonetes, quer dizer, as células que enxergam em preto e branco. Deixa eu ligar essa câmera, deixa eu ver, pronto. E colocar num dispositivo que você vai enxergar tudo em preto e branco. Dá uma olhada. Diz pra mim o que você acha. Mas é mó chato. Meio sem graça, né? Oh. E aliás, a respeito desse assunto de cones e bastonetes, né, a formação da imagem, eu tenho uma animação super legal aqui. Dá uma olhada para isso. Tá vendo? Essas daí são as células, os cones dos bastonetes, né? Então, quando elas são estimuladas, elas originam sinais, que são os impulsos nervosos, né? Que se propagam pelo nervo óptico, tá? Esses sinais atingindo o córtex visual, que é da região occipital do cérebro, onde a informação é decodificada. Bom, a partir daí a imagem é colocada na posição correta. E depois de tudo isso que a gente viu a respeito do olho humano, dá pra gente traçar um paralelo entre o funcionamento do olho humano e da máquina fotográfica. E até parece que um foi inspirado no outro. Claro, a máquina fotográfica foi totalmente inspirada no olho humano. E aliás, se a gente reparar, existem muitos pontos em comum com os dois. Quer ver? Olha, bom, a luz entra a princípio pela córnea, né? Essa parte transparente. Pois é. Através dessa córnea ela se dirige à pupila, depois ao cristalino. Muito bem, na máquina fotográfica, dá uma olhada para isso, eu tenho um filtro, tá? Deixa eu tirar isso daqui para você conseguir enxergar melhor. Então, eu tenho um filtro que faz o papel da córnea, tá? Logo em seguida vem o cristalino. E aqui também tem uma lente que faz o papel de cristalino. Tudo bem? Agora, outra coisa interessante também, existe a pupila. A pupila que faz a adaptação visual. Lembra a quantidade de luz que entra no seu olho? Pois é, aqui na câmera fotográfica também existe o chamado diafragma, que abre e fecha e permite que entre mais luz ou menos luz. Então realmente existe um paralelo muito grande entre os dois. São muito semelhantes. Mas a máquina, ela enxerga bem mais longe do que o olho. Não, de jeito nenhum. Na realidade, quando você fala em termos de olho humano, existe só uma limitação, que é o chamado ponto próximo. Pega aquele livro para mim, por favor. Você vai entender direitinho o que é esse ponto próximo. Olha, tá tendo os olhos do esquerdo. Isso. Bom, você está conseguindo enxergar as letras aqui, né? Eu vou aproximar do seu olho e quando você não conseguir mais enxergar, você me avisa, tá? Fica embaçado. Tá embaçado. Isso. Aqui você está enxergando? Tô. Tá. Muito bem. Então, nesse ponto, a gente diz que existe um chamado ponto próximo. Esse ponto próximo, ele fica aproximadamente a uns 25 centímetros do olho, tá? É o ponto mais próximo que você consegue enxergar nitidamente. Se você trouxer para uma distância menor que os 25 centímetros, aí fica embaçado. Agora, você consegue enxergar até o infinito. O ponto remoto do seu olho não tem limite, você pode enxergar a qualquer distância, tá? Então, realmente não tem problema não. Então, a única limitação que o nosso olho tem é em relação a esse ponto próximo. Professor, mas tem gente que para ler coloca o livro bem pertinho do rosto, não tem nada a ver com esse ponto próximo que você falou. Só que nesse caso, elas devem ter algum defeito da visão, ou miopia, ou hipermetropia, aí depende do caso, né? Elas precisam usar óculos. Ah, sim, para cada problema que a pessoa tem, ela precisa usar um tipo de lente diferente. Eu devo ter aqui algumas lentes. Então aqui. Olha, deixa eu tentar te explicar como é que se processa esses problemas. Deixa eu abrir o olho aqui novamente. Vamos ver se ele... Tá aqui. Pronto. Então, vamos recordar o processo pelo qual você enxerga. A luz atravessa esse sistema todo, passa pelo cristalino e a imagem se forma lá atrás, na retina, certo? Muitas vezes, na fase de crescimento, a pessoa pode ter o globo ocular crescendo mais na direção longitudinal. E a imagem acaba se formando antes da retina, percebe?